O que acontece exatamente no instante em que a gente morre? Bom, hoje vamos mergulhar numa resposta fascinante para essa pergunta, baseada no relato em primeira pessoa de um espírito, o irmão Jacob, que está no livro Voltei. E a jornada dele depois da morte foi, olha, muito diferente do que ele e talvez a maioria de nós pudesse sequer imaginar. Interessante isso, né? O irmão Jacob, que foi um estudioso do espiritismo a vida inteira, esperava aquela paz imediata, sabe? Definitiva. Mas, como ele mesmo diz aí na citação, não foi bem assim. Isso aqui já prepara o terreno. A realidade que ele encontrou do outro lado era muito, mas muito mais complexa e cheia de desafios. E aqui vem a primeira grande surpresa para o Jacob. A morte não é o fim da linha para os nossos desafios. Muito pelo contrário, a luta continua. Sabe, as lições, os conflitos, tudo só muda de cenário, basicamente, para um novo plano de existência. E aqui a gente vê o tamanho do choque de realidade. A expectativa era de uma libertação total, né? Fim. Mas a realidade era uma batalha interna. O Jacob descreve que a guerra que a gente trava aqui fora, na Terra, depois da morte, se volta para dentro. O campo de batalha passa a ser a nossa própria consciência. Então, como foi o momento da morte em si? Para o Jacob, não foi só como apagar uma luz, não. Foi uma sequência de sensações muito intensas, tanto físicas quanto espirituais, que pegaram ele totalmente de surpresa. O primeiro sinal foi físico e bem claro. Um frio intenso que começou a subir pelas extremidades. Era o corpo começando a se desligar. Era o início da grande transição. Logo em seguida, uma sensação incrível. O Jacob sentiu como se tivesse dois corações. O físico, de carne, estava falhando, parando. Mas um outro, mais profundo, espiritual, batia com muita força, com muito equilíbrio. Era o corpo espiritual dele, o perispírito, se afirmando enquanto o corpo físico se despedia. E aí veio o que parecia ser o golpe final. Um choque elétrico muito forte na nuca. Naquele instante, ele sentiu um laço se romper. A conexão final com o cérebro físico tinha sido cortada. Era, de fato, o ponto sem retorno. E logo depois desse choque veio a famosa revisão da vida. Mas não é bem como a gente vê nos filmes. Para o Jacob, cada pensamento, cada palavra, cada ato, desde o mais banal até o mais importante, passou pela consciência dele numa velocidade alucinante. Ele era o juiz e o réu ao mesmo tempo, assistindo ao filme da própria vida. E no meio desse turbilhão de memórias, perdido, uma presença cheia de amor o acolhe. É a filha dele, Marta, que já tinha partido antes. Ela estava ali, para guiar ele. A mensagem era muito clara. Mesmo no caos da morte, ninguém está sozinho. O amparo espiritual é real. Bom, agora vamos ver como essa jornada continua. Já livre do corpo, mas ainda não totalmente desligado do plano físico, o Jacob se vê num estado meio confuso, sabe? Um espaço intermediário entre o mundo dos vivos e o espiritual, onde as regras são completamente diferentes. É nesse momento que ele percebe o fiozinho luminoso, prateado, que ainda o conecta ao corpo que está inerte lá na cama. É o famoso cordão de prata. Enquanto esse elo existisse, a partida dele não estaria completa. Ele estava livre, mas ao mesmo tempo ainda preso à sua vida terrena. E aqui vem um dos maiores desafios. O Jacob queria com todas as forças consolar a família dele, mas era como se ele batesse numa parede invisível. A dor e o luto deles criavam uma barreira mental tão densa que a presença dele simplesmente não era sentida. A comunicação não era nada simples. A partir do momento que o cordão de prata finalmente se rompe, a jornada entra numa nova fase, e uma fase bem mais perigosa. O Jacob, junto com outros recém-desencarnados, é guiado para longe da Terra, atravessando uma região muito sombria e assustadora. E essa é a pergunta que fica no ar, né? Eles estão se movendo, flutuando, mas o destino é uma incógnita. A única certeza é que eles estão deixando para trás o mundo que conheciam e entrando num território completamente desconhecido e, francamente, bem ameaçador. Essa região é o que o espiritismo chama de umbral. O Jacob descreve não como um inferno, mas como uma zona espiritual densa, carregada com as criações mentais negativas da humanidade. O medo, a culpa, o ódio. As formas monstruosas que ele vê são, na verdade, manifestações desses pensamentos. E de repente, um dos viajantes do grupo dele grita, paralisado pela culpa de um crime. Esse momento revela uma grande verdade sobre o umbral. O maior perigo não vem de fora, mas de dentro. É o nosso próprio julgamento, a nossa sintonia com a culpa que pode nos prender nesse lugar. Mas no meio de toda essa escuridão, surge um facho de esperança, uma ponte de luz lá no horizonte.
Era o caminho para fora dali, a passagem para uma esfera mais elevada, mais pacífica. O objetivo de toda aquela travessia estava logo ali, à frente. E ao atravessar a ponte, nossa, tudo muda. A atmosfera de perigo, de escuridão, dá lugar a uma sensação de alívio, de paz e de uma alegria que nem dá para descrever. A luta inicial tinha chegado ao fim, e um novo começo se apresentava. O que o Jacob encontra do outro lado é uma paisagem de uma beleza serena. Ele ouve cânticos de alegria, vê flores que parecem ser feitas de pura luz e, o mais importante, sente uma paz que está em todo o ambiente. É um mundo construído com uma matéria muito mais sutil, mais harmoniosa. E o mais reconfortante de tudo, ele não chegou a um lugar estranho. Velhos amigos e mentores como Guilhão Ribeiro e Bezerra de Menezes estavam lá, esperando por ele com abraços. A sensação não era de chegada, mas de retorno. Um sentimento imenso de pertencimento. Essa jornada inicial dele termina aqui, num novo lar, um lugar de refúgio onde ele pode finalmente descansar, se recuperar de todas as provações da transição e começar a aprender sobre a nova vida. Não é o paraíso final, mas é um porto seguro para recomeçar. Então, a grande lição da jornada do irmão Jacob é esta. O mundo espiritual que a gente encontra é um reflexo direto do mundo que a gente constrói dentro de nós. A escuridão do umbral e a luz do novo lar não eram lugares geográficos, e sim estados de consciência. E isso nos leva a uma pergunta final, né? O que a gente está construindo agora mesmo dentro de nós?